Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Em 2 Timóteo, nós iremos ler somente o versículo de número 7, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo 4, versículo de número 7. Louvado seja Deus. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Irmãos, podem sentar-se nessa noite. Louvado seja Deus. Nós temos o intuito nessa noite de dar continuidade às pregações Anabatista, a qual nós temos 35 anos, irmãos, de experiência, de comemorar este movimento tão maravilhoso, que tem se mostrado fiel, apesar de todos os transtornos que possam estar acontecendo na sociedade e também no meio cristão. E para que possamos, irmãos, meditar um pouco mais sobre isso nessa noite, foi dado como tema desafios, confrontos, perseverança em nossa época. Mas esses desafios, confrontos e a perseverança que a igreja deve ter é algo que sempre houve, é algo que sempre aconteceu, tanto na história do povo de Deus do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento. E essa perseguição, essa luta que esses irmãos tiveram no passado, o livro de Hebreus, no capítulo 11, vai relatar o que aqueles homens passaram no passado, o que aqueles homens tiveram que resistir, o que tiveram que aguentar em suas épocas. De igual modo, também no Novo Testamento, os cristãos, começando por João Batista, que foi um elo para o Novo Testamento, o último profeta, mas que foi um elo para o Novo Testamento, também com a pessoa de Cristo Jesus, que foi aquele que trouxe a nova aliança, juntamente com os discípulos, com os apóstolos, e depois a própria história, não mais o cânon do Novo Testamento, o qual já tinha sido formado, mas agora a própria história da igreja, a história secular, ela agora se encarregaria de trazer a história dessas lutas, da perseguição, particularmente, meus amados irmãos, dos movimentos, ou do movimento anabatista, a qual nós tentamos sempre enfatizar, todos os anos que nós descendemos desses grupos, como os montanistas, novacianos, donatistas, albigenses, paulicianos, os valdenses, os anabatistas do século XVI, e se Deus quiser, que a história deva se encarregar através de nós, que nós também possamos, irmãos, ficar na história como um dos movimentos anabatistas. Porém, meus amados irmãos, a pergunta que nós podemos fazer para iniciar o que quero falar nessa noite, o porquê dessa perseguição. Por que que tanto o povo de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como no decorrer da história da igreja, da história secular, que revela a história daqueles que se dizem cristãos, por que esse desejo? Por que que os cristãos atraem o olhar do mundo
para que ela venha ser perseguida em todas as épocas. Tanto o povo, como eu aqui falei, do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento e no correr da história. E aí, meus amados irmãos, nós começamos a perceber que foi dado a este povo, os crentes do Antigo, os crentes do Novo, a palavra de Deus. Foi dado a eles a verdade. E que essa verdade, que essa palavra, teriam que ser pregadas por aqueles que são crentes. E a razão de tanta perseguição é justamente porque Deus deu a palavra a ambos. E nós vemos claramente isso, irmãos, na palavra de Deus em Romanos 9. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Romanos 9, versículo de número 4. Romanos 9, versículo 4. Diz assim, em Romanos 9, vamos ler o versículo 3 e o 4. Diz assim: porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Versículo 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Mas eu quero enfatizar o versículo 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, a lei, o culto, e as promessas. Ou seja, Deus deu a este povo, ao povo hebreu, ao povo judeu, as alianças, os cultos, as promessas. Deu a palavra de Deus a este povo. Se nós voltarmos um pouquinho, em Romanos capítulo 3 também, a palavra de Deus também nos diz, a partir do versículo de número 1, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Portanto, nós vemos aqui, irmãos, que este povo do Antigo Testamento atraiu o olhar do mundo em termos de perseguição, porque foi dado a eles primeiramente as palavras de Deus. E isso não foi também diferente, irmãos, no Novo Testamento. Vejamos aí o que diz a palavra de Deus também, em 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 9. 1 Pedro 2, 9. Diz assim, 1 Pedro 2,9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, esse povo que é o Novo Testamento, que é a igreja, é a geração eleita, é o sacerdócio real, é a nação santa, é o povo adquirido para uma missão, para pregar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho. E por causa disso, meus amados irmãos, também o mundo seria atraído com o olhar ao ponto de persegui-lo, a conseguir tentar exterminá-lo, se isso fosse possível. E nós vemos essa confirmação também em Mateus 28. Vejamos aí, Mateus 28. Em Mateus 28, a partir do versículo de número 19. Mateus 28, 19. Diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, irmãos, fica claro que a razão dessa perseguição, tanto para o povo de Deus no Antigo Testamento, para também no Novo, através da igreja, a razão é porque eles receberam a palavra de Deus para as suas vidas. Porém, essa verdade, esta palavra que seria pregada pelo povo de Deus, ela despertaria, meus amados irmãos, verdades acerca do homem. Verdades estas que lhe incomodariam, ao mesmo tempo que poderia trazer o arrependimento, porque a palavra de Deus seria pregada tanto um como pelo outro. Poderia trazer arrependimento, porque era a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo poderia trazer, irmãos, ódio, no qual o mundo se despertou justamente com esse ódio. E quando eu falo que ele poderia despertar arrependimento, é porque Deus, os profetas do Antigo Testamento, melhor dizendo, poderiam pregar a palavra, pregar a justiça, a santidade de Deus, para operar o arrependimento neles quando ouvissem a palavra. Mas em vez disso, meus amados irmãos, produziu neles o ódio, o rancor, por causa da palavra de Deus. Porque através da pregação da palavra, porque através, meus amados irmãos, através da pregação da verdade, o homem descobre que o mundo em que ele vive, ele não é dono. O homem descobre através da palavra de que o mundo em que ele vive, a qual ele não é dono, tudo que habita nele pertence a Deus. O homem descobre através da palavra que no mundo tudo pertence a Deus, tudo que nele há, inclusive o homem que habita nele, também pertence a Deus. O homem descobre através da palavra que se tudo no mundo pertence a Deus, tudo que Deus fez, Deus criou, inclusive o próprio homem descobre também através da palavra que esse Deus que é dono do mundo e tudo que existe nele é um Deus santo e um Deus justo. É um Deus santo. Por isso, meus amados irmãos, existe uma certa simpatia com ensinamentos que venham exaltar a existência e a matéria humana. Quando eu digo aqui, meus amados irmãos, a existência e a matéria humana, falo também de pensamentos, ideologias, como o humanismo, por exemplo. Como o antropocentrismo, onde Deus deixa de ser o centro, e agora, irmãos, o homem passa a ser o centro. É algo simpatizante, porque se nós, seres humanos, segundo essa concepção, nós somos o centro do mundo, e o mundo nos pertence, o homem passa a ser o centro, e o resultado disso foi a carnificina na Revolução Francesa. Porque afinal de contas o homem é o centro e o resultado foi isso. Posteriormente, meus amados irmãos, nós vemos o cientificismo, aonde o homem passou a exaltar a ciência. O homem se empolgara com a tecnologia, com a ciência, com as suas invenções. E se empolgara tanto, irmãos, que ele passou a olhar para o futuro. A ciência vai evoluir, a ciência vai trazer todas as soluções dos problemas da humanidade. E o homem, irmão, teve expectativa, fazendo da ciência que resolveria todos os problemas o seu Deus. Mas
Veio a Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda Guerra Mundial, e o homem, irmãos, descobriu que aquela ciência não resolvia os problemas, pelo contrário, fez o homem recuar como ser humano. E assim, meus amados irmãos, ele se decepcionou, pelo menos naquela época, com esta ciência. Então ele não quis mais, irmãos, olhar para o futuro. A ciência é que lhe dava esperança, não Deus. Ele então não quis mais olhar para o futuro. Ele agora quis olhar para o presente. Entrou então, irmãos, em destaque o materialismo. Não adianta olhar para o futuro, porque nós nos decepcionamos. Vamos olhar para o aqui e o agora, para o presente, por aquilo que é material. E tudo isso, meus amados irmãos, foi confortando o homem que não queria aceitar este Deus Criador, dono de tudo do que existe. Veio então, meus amados irmãos, o relativismo como consequência. Nada é absoluto. A verdade não existe. Na realidade, esse relativismo veio como fuga da verdade. Nós não queremos a verdade, nós queremos fugir da verdade. E para isso, irmãos, veio o relativismo. Não existe certo, não existe errado. E assim o homem vira, irmãos, de forma proposital, as costas para a verdade, para a palavra de Deus. Como Pilatos virou as costas para Jesus, quando fez a pergunta: que é a verdade? Antes que Jesus respondesse, que é a verdade, irmãos, ele virou. Foi atrás dos judeus, porque ele não queria ouvir a resposta daquele que era a verdade, que era a pessoa bendita de Jesus. E assim, meus irmãos, o homem se sentiu atraído por esses ensinamentos, que até hoje lhe atraem ao ponto de não dar o braço a torcer, e não reconhecer que cada vez mais estão se reduzindo, irmãos, aquilo que Deus fez, ao qual o homem foi feito conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, ao ponto de acreditar na evolução das espécies, se reduzindo, irmãos, apenas a animais, para não dar o braço a torcer, fugindo, irmãos, da verdade da palavra de Deus, não reconhecendo que foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Por isso, irmãos, esses pensamentos, essas ideologias, evolução, evolucionismo, cientificismo, materialismo, antropocentrismo, relativismo, isso é atraente, porque é o homem, irmão, não reconhecer que Deus é dono de tudo, inclusive ele pertence a Deus. Mas além disso, quando o homem faz isso, meus amados irmãos, ele atrai para si juízo, ele atrai para si condenação. Vejamos o que diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 8 e 9. Capítulo de número 1, versículo 8 e 9, diz assim: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Portanto, diz aí o texto, meus amados irmãos, que Deus tomará vingança daqueles que não conhecem a Deus, ou seja, porque não quiseram conhecer, e daqueles irmãos que, sabendo a verdade, não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, em João 12:48, Jesus disse: eu não julgo, mas a minha palavra há de julgar o homem no último dia. Portanto, meus amados irmãos, o homem traz sobre si condenação quando ele faz isso. Isso não é uma coisa, irmão, da nossa cabeça, a qual nós, crentes em Jesus, cristãos da história, nos sentimos superiores ao mundo, e por causa disso nós colocamos na nossa cabeça que o mundo nos persegue, que isso é uma invenção nossa, é assim que querem colocar, aparentemente, na mente da sociedade. Os crentes exageram, eles dizem que são perseguidos pelo mundo, não tem nada a ver, isso é invenção deles. É porque eles se sentem superiores a nós que somos do mundo. Mas, irmãos, isso não é invenção da nossa cabeça. Jesus alertou sobre isso. Jesus disse lá em João 15, versículo 18 a 19, que assim como ele foi perseguido, também os discípulos seriam perseguidos. Jesus diz em João 17:14, eu dei-lhes a minha palavra e o mundo os odiou. E assim como eu sou perseguido, eles serão também perseguidos. Portanto, meus amados irmãos, a razão dessa perseguição é porque, meus amados irmãos, nós recebemos a palavra de Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus. Diante, irmão, deste pequeno argumento que nós fazemos até aqui, o que falei nesse exato momento é: qual a relação do mundo com a palavra de Deus? Qual a relação do mundo em relação à pregação da verdade? É uma relação de perseguição no decorrer da história, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e em nossa época. É a relação do mundo para com a igreja, particularmente em nossa época. De perseguição, de rejeição, de ódio em relação à palavra. A palavra de Deus habita em nós e por causa disso nós somos perseguidos. Mas eu quero ir além disso nessa noite, a qual nós já sabemos. Porque o nosso tema, irmão, não é saber apenas que o mundo nos persegue porque recebemos a palavra de Deus, mas é saber também qual é a relação da cristandade em relação a esta palavra. Se o mundo nos odeia por causa da palavra, se temos uma relação, irmão, de conflito por causa da palavra em relação ao mundo, nós temos que também meditar um pouco, meus amados irmãos, qual é a relação da palavra também em relação à cristandade, em relação aos meios daqueles que se dizem cristãos. E quando nós, irmãos, passamos a meditar sinceramente sobre isso, nós começamos a perceber como esta palavra, ela está diminuindo no meio daqueles que se dizem cristãos. Como, irmãos, pouco a pouco, ela está sendo rejeitada por aqueles irmãos que se professam ser pregadores da própria palavra. Nós olhamos para templos hoje, ou melhor dizendo, os templos de hoje parecem mais galpões. Os pastores viraram coaches. Os cantores evangélicos, meus amados irmãos, viraram estrelas. Nós percebemos, meus amados irmãos, que a modéstia
a santidade, o zelo, a simplicidade estão sendo reprovadas, deixadas de lado. Antigamente, irmãos, quando o crente pecava na igreja, a igreja se escandalizava. Hoje, irmãos, se disciplina. O que causa escândalo é a disciplina, não mais o pecado. Como disse o pastor Glauco ontem, agora tem pastoras na igreja. O casamento se tornou dissolúvel no meio cristão. Quando nós, irmãos, começamos a perceber a relação desta cristandade com a palavra de Deus, nós temos percebido, irmãos, cada vez mais que a palavra de Deus tem sido diminuída no meio cristão. E esta palavra, meus amados irmãos, ela não pode ser diminuída no meio cristão. Porque a palavra de Deus, irmãos, é o combustível da igreja. Meus irmãos, no mundo, o combustível é o petróleo que fica no fundo da terra e é poluente. O combustível, irmão, da igreja é a palavra de Deus, que é pura, que vem do alto, que vem do céu, que purifica, que santifica, que preserva, irmãos, o cristianismo fiel através dos séculos. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que Deus vela, irmãos, sobre a sua palavra para cumprir. O que Deus, irmãos, quer testificar, o que Deus quer testemunhar é a sua palavra. O problema, meus amados irmãos, não é que Jesus está distante. O problema, irmãos, é que o povo se distanciou foi da palavra. Porque Deus, irmãos, Ele vai aonde a sua palavra está. Ele quer testificar, testemunhar é da sua palavra. E quando, irmãos, falta a palavra, o orgulho entra. Quando falta a palavra, meus amados irmãos, a sensualidade entra. Quando falta a palavra, meus irmãos, a vaidade entra, porque falta a palavra. Vejamos alguns versículos nessa noite. Marcos capítulo de número 16. Marcos capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19. Marcos 16, 19 diz assim: Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Como quem diz: olha, Jesus está no céu, mas a palavra está na igreja. E se a palavra está na igreja, o Senhor está com a igreja. Jesus, irmãos, estava distante, estava no céu, mas a igreja tinha a palavra. E porque a palavra estava lá, Jesus estava com a igreja, com a palavra, testificando. Em Atos capítulo 4, irmãos, os discípulos foram orar juntamente com Pedro e João, que tinham sido presos. E eles começaram, irmãos, a orar: Senhor, estende a tua mão enquanto pregamos a tua palavra. Senhor, faz milagres enquanto pregamos a tua palavra. Senhor, dá intrepidez, dá ousadia enquanto pregamos a palavra, a tua palavra. E tendo eles orado, irmãos, Deus derramou fogo do céu. Porque o Senhor, irmão, testificou a palavra que estava lá.
Porque Deus testifica, irmãos, aonde está a palavra. Em 1 Coríntios, vejamos também, 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 4 em diante. 1 Coríntios, capítulo de número 1, do versículo 4 em diante diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que me foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, meus amados irmãos, não faltava dom, não faltava sabedoria, não faltava a palavra, e lá de cima o Senhor abençoava. Porém, meus amados irmãos, nós temos visto que a cada vez mais na igreja, essa palavra, irmãos, tem sido desprezada. E nós podemos perceber que a razão desse desprezo, muitas vezes, é porque o homem diz obedecer a palavra, mas não é a palavra, irmãos, bíblica, não é a palavra, irmãos, como está escrito, não é a palavra como deve ser ensinada. E em certo sentido, esse Deus que quer confirmar a palavra, Ele quer confirmar a palavra na sua plenitude. Porque crente, irmãos, cristãos, melhor dizendo, que querem obedecer a palavra de Deus pela metade, não é obediência, é rebeldia. Aquele que quer obedecer a palavra de Deus pela metade, não é obediência, é rebeldia. Aqueles que não têm a palavra de Deus em sua vida, não querem obedecer, são frequentadores de culto, não discípulos. Quando não se obedece, quando a palavra não cresce no meio da igreja, o que tem é frequentador de culto. Quando obedece a palavra de Deus pela metade, como eu aqui vos disse, o que tem é rebeldia. E isso não é o que indica, é a palavra de Deus. Vejamos aí Atos capítulo de número 6. Atos capítulo de número 6. Porque, irmãos, para ser verdadeiramente obediente a Deus, para ser verdadeiramente discípulo, é necessário que a palavra venha crescer no meio da igreja. Versículo 7 vai dizer assim, Atos 6, 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Por que, irmãos, que se multiplicavam os discípulos? Porque a palavra de Deus crescia. Por que obedecia à fé? Porque tinha, irmãos, a palavra de Deus que crescia no meio da igreja. Se faltar a palavra, falta discípulo. Se faltar, irmão, a palavra, falta obediência. O que entra é rebeldia. Nós temos, irmãos, uma história na Bíblia que nos lembra isso, que é do rei Saul, a qual Deus deu um mandamento para matar uma nação, um rei, um povo. E Deus explicou, irmão, bem direitinho como ele deveria fazer. Mas ele, irmãos, não fez tudo o que Deus mandou. Ele fez pela metade, ele fez aqui e acolá.
Mas antes, irmãos, que o profeta Samuel chegasse lá e ouvisse o barulho dos bois, e visse pessoalmente a desobediência do rei Saul, irmão, antes disso o Senhor já tinha visto. Vai lá, porque eu vou tirar o reinado do rei Saul. Quando, irmãos, desobedece a palavra, quando Adão e Eva desobedeceram a palavra, o pecado entrou no mundo. Quando o rei Saul desobedeceu a palavra, o seu reinado foi cortado. Porque ele quis obedecer, irmãos, a palavra de Deus pela metade. E como Deus diz na sua palavra, a desobediência, a rebeldia é pior que a feitiçaria e pior que a idolatria. Mas o que foi que aconteceu, irmãos, para que o rei Saul desobedecesse a Deus? Será que Deus não falou direito? Será que Deus não explicou, irmão, como era para fazer bem direitinho? Você vai fazer isso, isso e isso. O profeta Samuel chegou lá e disse: olha, assim diz o Senhor, é assim que o Senhor está mandando. Mas parece, irmãos, que Deus não falou direito. Parece que o rei Saul não entendeu, irmão, não captou, houve uma dificuldade na comunicação. Porque ele desobedeceu, não obedeceu direito, obedeceu pela metade, obedeceu do jeito dele. Como se Deus, irmãos, não soubesse falar, como se Deus não soubesse explicar, como se Deus não revelasse, irmãos, perfeitamente a sua palavra. E desde, irmãos, do Antigo Testamento e no Novo Testamento, não há desculpa nem para o tempo antigo e nem para esse tempo agora, irmãos, porque Deus fez questão de continuar dizendo que o homem deve obedecer. Deus é claro, o nosso Deus não é mudo, o nosso Deus, irmãos, fala, e Ele falou de muitas maneiras pelos profetas, e agora nos últimos tempos nos falou pelo seu Filho. Não há desculpa para a cristandade dizer, irmãos, que não sabia, porque Deus falou bem direitinho que o homem deveria obedecer a sua palavra. Louvado seja Deus. Nós vemos isso na palavra de Deus. Vejamos aí 1 Coríntios capítulo de número 3. 1 Coríntios capítulo de número 3. Vejamos o que diz a palavra. Versículo de número 10. Note, meus amados irmãos, todo crente, todo cristão, todo pastor, todo pregador, toda a igreja tem que saber, porque Deus já falou, Deus já disse a maneira que Ele quer, como é a igreja, como é que deve ser. Versículo de número 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, e a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia pelo fogo.
Note que a palavra de Deus está dizendo para a igreja, para a cristandade: olha, o fundamento é este, a forma de edificar é esta. Portanto, meus amados irmãos, não há desculpa para criar, meus irmãos, igreja para ser empresa. Não há desculpa, irmão, para criar igreja para virar negócio. Não há desculpa, irmão, para criar igreja para ser um clube de confraternização, porque Deus revela na sua palavra como deve ser a sua igreja. E tem mais. Jesus, irmão, se preocupou tanto com isso lá no começo, que ele falou às 7 igrejas da Ásia Menor, que representam simbolicamente todas as igrejas da história em todos os tempos, para que justamente a igreja pudesse ler esta passagem da Escritura Sagrada, para não errar, para seguir, irmão, esse caminho. A Éfeso ele disse que não deveria, irmãos, abandonar o primeiro amor. A Esmirna ele disse que não deveria temer a morte. A Pérgamo, irmão, ele disse que a igreja não deveria ser seduzida. A Tiatira não deveria se entregar à prostituição. A igreja de Sardes deveria ter vida e não estar morta. A igreja, irmão, de Laodiceia, ele pediu que fosse uma igreja santa. E a igreja, irmão, de Filadélfia, ele elogiou porque perseverava na palavra, no nome de Jesus e na sua paciência. Note o que eu estou dizendo nessa noite. Não há desculpas, meus amados irmãos, para fugir do prumo da palavra, daquilo, irmãos, que Deus instituiu, irmãos, para a igreja. Mas tem gente dizendo para nós: olha, os pastores da Igreja Batista Renovada Moriá, vocês deveriam atualizar a igreja de vocês, vocês deveriam modernizar. Irmão, se aqui fosse uma empresa, eu era primeiro, irmãos, a aconselhar o pastor Glauco para atualizar. Vamos modernizar a igreja, vamos atualizar a igreja, porque senão a gente vai perder membro, vai perder lucro. Nós temos que atualizar, trazer coisas modernas, porque senão no mercado financeiro a gente vai ficar para trás. Se isso aqui, irmão, fosse uma empresa, eu não ia fazer como a Kodak, irmão, que resolveu ficar para trás e deixou de existir. Mas aqui não é uma empresa, irmãos, aqui é a igreja de Jesus. Aqui não é instituição materialista, aqui não é, meus irmãos, uma loja, aqui não é uma empresa, aqui, irmãos, é uma instituição divina. Quem fundou a igreja foi Jesus, e ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Aqui não é empresa, irmão. É por isso que nós não estamos preocupados, irmãos, com números. Por isso nós estamos preocupados, irmão, em progredir, em atualizar. Porque essa igreja não é do homem, essa igreja é de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Até aí tudo bem. Nada para nós. Nós somos anabatistas, conhecemos a palavra de Deus, sabemos a razão porque o mundo nos persegue, porque Jesus nos deu a sua palavra. Essa palavra pode despertar ódio, ou pode o homem se arrepender quando ouvir a pregação dos crentes. O homem tem escolhido, irmão, a maioria tem escolhido o caminho ruim, ter ódio da palavra, ter ódio do Senhor, ódio dos crentes. Até aí tudo bem. Nós nos dizemos anabatista porque obedecemos a palavra há 35 anos. Temos sido fiel, estamos sendo perseguidos, estamos sendo
pressionados a atualizar aqui e acolá. Mas nós temos sido fiéis à doutrina, à palavra, e ai de nós se não fôssemos, porque a palavra de Deus é clara, está estampado na Escritura Sagrada, como devemos nos comportar, como a igreja deve ser. Mas ao mesmo tempo, meus amados irmãos, eu não posso ignorar, dizendo aqui, que desde o começo dos tempos, que atravessou, irmãos, o Antigo, o Novo Testamento, que houve também perseguições dos crentes do Antigo, do Novo, na história da igreja. Eu não posso aqui menosprezar a nossa época, como quem diz, não, irmãos, perseguição sempre houve, luta sempre houve, muitos crentes morreram no passado. É natural a gente ser perseguido, vão morrer também, ser perseguido também. Mas eu não posso, irmãos, desqualificar o que a Bíblia ensina. A nossa época é diferente. A nossa época tem um cumprimento. A nossa época são tempos difíceis, tempos trabalhosos. É verdade que desde o começo dos tempos até agora houve perseguição, houve luta, mas nós estamos vivendo, irmãos, uma outra época. Eu não posso desqualificar aquilo que a Bíblia destaca. Tempos trabalhosos, tempos difíceis. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens avarentos, amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres, carregadas de pecados, levadas a várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Pulemos agora, irmãos, para o versículo de número 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção e fé, longanimidade, amor e paciência, perseguição e aflições. Perseguição e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo o que tens aprendido. Isso somos nós. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. E nós queremos permanecer naquilo que aprendemos, irmãos. Porém, o versículo 4 continua, capítulo 4, versículo 1. Vejamos aí. Conjuro-te, pois, diante de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá
tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Note, meus amados irmãos, novamente ele vai falar do tempo, porque virá tempo no versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Mas ao mesmo tempo, irmão, se em 1 Timóteo 3, ele manda nós permanecer naquilo que nós aprendemos. Ele não manda apenas permanecer, ficar, estancar. Ele manda também, irmãos, pregar esta palavra a tempo e a fora de tempo. Os tempos são difíceis, os tempos, irmãos, são trabalhosos, mas a igreja, irmão, ela não vai ficar apenas com o escudo levantado, ela vai levantar a espada do Espírito Santo e vai pregar a palavra. Que pregues a palavra, inste a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte. A igreja, irmão, não foi chamada apenas para se defender, ela foi chamada para guerrear. Quais são os desafios, meus amados irmãos, do século 21? É que a igreja, irmãos, não apenas se defenda, ela continue pregando a palavra de Deus, anunciando essa verdade. Por quê, meu irmão? Porque no texto que nós lemos inicialmente vai dizer no versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso são as palavras do apóstolo Paulo, que devotou a sua vida a servir a igreja, a servir o Senhor Jesus Cristo. Ele acabou a sua carreira, ele, irmãos, guardou a fé, ele combateu o bom combate. Mas, irmãos, nós como igreja, a nossa carreira continua, a nossa carreira continua. Nós não podemos ainda guardar a nossa fé, mas para nós, irmãos, o combate não tem que ser ruim, o combate tem que ser bom. Aleluia! E para o combate ser bom, meus amados irmãos, tem que ter fé. Tem que ter fé. Não adianta apenas, irmãos, saber nossas responsabilidades. Nós temos que assumir para nós essa carreira. Nós temos, meus amados irmãos, que ter fé, porque os tempos são difíceis, são trabalhosos. Você não pode achar o combate ruim. Aquele que tem fé, irmão, vai achar o combate bom. Pastor, que loucura é essa? Quando tem fé, irmão, não é o crente que age, é Deus que age. Meu irmão, quando não tem fé, meus irmãos, tudo é nos ombros do crente. Mas quando o crente tem fé, irmão, ele só obedece o seu Senhor, que vai dizendo: vai para lá, vai para cá, faz isso, tem a direção de Deus. Porque tem fé. E é necessário, irmãos, ter fé nesses dias no Senhor. Não é fé na fé, é fé no Senhor. E eu quero ler, para encerrar nessa noite, um salmo. Um salmo, irmãos, tão maravilhoso, que retrata, irmãos, o nosso tempo, a nossa época. Salmo 146. Salmo 146. Diz assim, o Salmo 146, a partir do versículo de número 1. 146, versículo de número 1 em diante. Diz assim: louvai o Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor.
Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confio em príncipes, nem em filho de homem, nem em quem não há salvação. Sai o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, no seu Deus. Não confiemos em homem, irmãos, confiemos no Senhor. Louvemos ao nosso Deus, porque, irmãos, nós temos que louvar enquanto nós estivermos vivos. Muitos homens podem ser bons, muitos homens, irmãos, podem ter boa vontade, muitos homens podem ser fiéis, mas um dia, irmãos, eles irão embora, um dia eles morrerão, mas o Senhor permanecerá. Por isso o versículo 5 vai dizer: bem-aventurado aquele que tem um Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Versículo 6 vai dizer: o que fez os céus e a terra, e o mar, e tudo quanto neles há, e guarda a sua palavra para sempre. Versículo 7 vai dizer: e o que faz justiça aos oprimidos, e o que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. Será, irmãos, que você não se lembra de nada? Será que você não sente no coração o momento e o tempo que nós estamos vivendo? O Senhor faz justiça aos oprimidos. Quantas injustiças, meus irmãos, têm acontecido nesse momento em nossa sociedade, mas nós temos que ter fé. O Senhor faz justiça. Deus não quer que você fique abalado, Deus não quer que você se desanime. O Senhor está vendo. O Senhor solta os encarcerados. Quantos encarcerados, irmãos, estão presos injustamente, mas o Senhor é aquele que solta. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, o Senhor sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor, meu irmão, Ele é aquele que ampara os estrangeiros. Meus irmãos, quando esta igreja foi perseguida, este movimento foi perseguido, meus irmãos, pais foram mortos, mães foram mortos, e crianças ficaram sem pai, sem mãe na história, porque os seus pais foram perseguidos, mortos pela Inquisição Católica, mas o Senhor não desamparou. O Senhor susteve, irmãos, os órfãos. Quantos irmãos em Cristo, anabatistas, tiveram que fugir das suas localidades e tiveram que fugir para outros países, para outras cidades, irmãos, e foram mal recebidos, mas o Senhor os sustentou. Quantas viúvas perderam seus filhos na história pela perseguição do nome de Jesus, mas o Senhor sustentou. Mas a função nossa, irmãos, está aqui no versículo de número 9. Mas o Senhor transtorna o caminho dos ímpios. A igreja, irmão, está aqui para perturbar,
está aqui para ser, irmãos, o empecilho, o obstáculo para poder pregar a verdade, para transtornar, irmão, a consciência dos ímpios, para dizer que eles têm que se arrepender e podem ameaçar. A igreja vai continuar pregando. O versículo 10 vai dizer: o Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração. O nosso Deus é de geração em geração. Portanto, crente, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Note, meus amados irmãos, note, o mundo odeia a palavra. Isso nós já sabíamos. Note, meus amados irmãos, como está a relação, irmão, do cristianismo em relação à palavra. Está ruim, está distante, o mundanismo está entrando. Meus amados irmãos, não parece mais igreja. E ai de nós se não chamarmos de irmão, ai de nós se não chamarmos de igreja, que somos ameaçados, chamados de radicais, chamados de loucos. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia é clara, a Bíblia dá a diretriz, a Bíblia dá a lição, a Bíblia mostra, irmãos, que nós temos que permanecer nesta palavra. E o crente anabatista, irmãos, o que ele precisa é de fé, é de coragem, é de ousadia, é de se levantar, é de continuar pregando, porque, meus irmãos, a nossa carreira só está começando. Só está começando. Portanto, meus amados irmãos, se o seu coração não dói por tanta injustiça, o meu dói. Tanta coisa ruim acontecendo, tanta injustiça, tanta maldade, tanta desumanidade neste mundo que nós estamos vivendo. Mas eu não quero me abater, porque o meu Senhor está vivo. Em 1 Timóteo 3, a partir do versículo 15, vai dizer que esta igreja é coluna, é baluarte da verdade. E vai dizer que por causa disso, a igreja é a igreja do Deus vivo. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus, irmãos, está vivo. E Ele vai ser com seu povo. Se deu 35, que seja mais 35. Se assim Deus permitir. Mas esta igreja aqui, irmãos, ela quer continuar perseverante nesta palavra. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus.